Que bom que estamos aqui mais uma vez para aprendermos e estudarmos sobre as mulheres da Bíblia. As mulheres sempre estiveram presentes na construção deste mundo e da sociedade, inclusive da sociedade atual. Nós precisamos entender o que está acontecendo hoje também a partir do que aconteceu no passado. E esta é a proposta deste livro. Eu escrevi esse livro há algum tempo, foi prefaciado pelo pastor Shirleyton, meu amigo pessoal, e este livro traz o nome e o registro e a história de 181 nomes de mulheres. É para você ver, se deliciar. Compre o seu, receba aí em sua casa, coloca lá o endereço e está no site das melhores lojas desse país, no site da CRV, da editora CRV, você adquire o seu e fica com ele, vai sublinhando e vai estudando. Pode ser muito útil também esse livro em encontros de mulheres aí das suas comunidades de fé. É muito interessante. Mas vamos lá, né? Já falei demais. Antes que eu esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like e faça seu comentário, tá bem? Espalhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e fala do meu canal, tá certo? Combinado? Vamos então. Eu quero dizer para você, neste primeiro momento aqui do vídeo, que eu estou impressionado com a história de Priscila. É uma jovem, uma mulher que aparece no Novo Testamento e pouca gente sabe da história de Priscila. Priscila significa venerável e, de fato, esta mulher é venerável mesmo. Priscila, ou Prisca, vai ter seu nome registrado no Novo Testamento 4 vezes. 3 vezes por Lucas, e no livro de Atos, e uma vez por Paulo escrevendo aos Romanos. Priscila era esposa de Áquila. O costume era citar primeiro o nome do marido, porém isso não acontece com esse casal, exceto em Atos 18:2, quando Lucas diz que o casal havia chegado recentemente da Itália e Paulo se aproximou deles, pois eles eram fabricantes de tendas, os três, Áquila, Priscila e Paulo, a mesma profissão, e passaram a trabalhar juntos e passaram também a residir juntos. Aos sábados, Paulo frequentava a sinagoga daquela cidade de Corinto. E aí aconteceu que Crispo, que era o principal líder da sinagoga, foi batizado juntamente com toda a família dele, ou seja, com a esposa e provavelmente com as filhas. Olha aí a gente conseguindo enxergar a presença feminina também na história de Crispo. E tudo isso aconteceu durante 1 ano e meio, como o alicerce da igreja cristã em Corinto. Mas vamos voltar para Priscila. Priscila e seu esposo, olha só, geralmente é o esposo e a mulher, mas aqui é ao contrário. Priscila e seu esposo vão acompanhar Paulo na viagem até a Síria. Passado algum tempo, Paulo deixa o casal em Éfeso e segue viagem. Em Éfeso, Priscila e Áquila aparecem mais uma vez ao se depararem com Apolo, um judeu eloquente, instruído e fervoroso, que ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas ele conhecia apenas o batismo de João. Então Priscila e Áquila ensinaram a Apolo com mais exatidão o caminho de Deus, a ponto dele, depois de ser enviado como missionário, com grande poder, provar por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Por último, Paulo registra em Romanos 16, 3-5, que Priscila e o esposo, olha só, Priscila e o esposo, não é ao contrário, esposo e Priscila. Priscila e o esposo eram cooperadores em Cristo Jesus e que o casal arriscou a própria cabeça pela vida de Paulo e que uma igreja se reunia na casa deles. Atenção, uma igreja se reunia na casa de Priscila e o esposo dela. A tudo isso, Paulo e todos da igreja dos gentios agradeciam a Priscila e Áquila. Agora vamos tentar resumir a atuação de Priscila. Vejamos, era esposa de Áquila, tinha a profissão de fazedora de tendas, hospedou Paulo, trabalhou com Paulo e Áquila fazendo tendas, viajou com o esposo e o apóstolo Paulo para a Síria, viajou para Éfeso com o esposo, completou o ensino de Apolo, recomendou
Apolo, como missionária, provavelmente o apoiou financeiramente, foi chamada de cooperadora de Paulo, arriscou a própria vida para preservar a integridade do apóstolo Paulo, atuou como missionária de tal forma que todas as igrejas dos gentios eram-lhe gratas e manteve uma igreja reunida na casa dela. Que currículo de cristã maravilhoso, não é? Agora, se Priscila não tivesse existido, vamos imaginar isso? Se Priscila não tivesse existido nessa história toda de Paulo, o que teria acontecido? Vamos imaginar. Primeiro, talvez Áquila não teria se envolvido na obra missionária, Paulo passaria por privações financeiras em Corinto, Apolo não seria um grande missionário, algumas igrejas da Ásia não teriam sido organizadas, Paulo poderia ter morrido ainda em Corinto e certamente a igreja que funcionava na casa de Priscila não teria existido. São conjecturas que nos impulsionam a reconhecer que a vida de Priscila, desta venerável, marcou profunda e eternamente tantas pessoas alcançadas pelo Evangelho. Sem dúvida, havia muito para Paulo e os contemporâneos agradecerem a Priscila. Inclusive, nós agradecemos a Priscila. Vamos para mais um capítulo? A deusa Diana. A deusa Diana. Diana significa a que ilumina. Vamos lá, calma. A única deusa a aparecer em um Novo Testamento é Diana. Diana tem sua história registrada na mitologia grega, onde é chamada de Ártemis, e na romana, onde recebe justamente esse nome de Diana. Ela é filha de Júpiter e de Latona, representada na Lua, enquanto seu irmão gêmeo Apolo representa o Sol. Interessante, né? Essa mitologia, essa história toda. Mas, pastor Moisés, falar de Diana aqui, o nome dela está na Bíblia. Vamos então. Diana vestia uma túnica curta que mostrava suas pernas e coxas. Estava sempre equipada com um arco e uma flecha, pois era exímia caçadora. Além disso, era considerada a deusa do parto, a quem as grávidas dedicavam orações, a deusa da natureza e protetora dos animais, que mesmo sendo caçadora, punia os caçadores que matavam por esporte ou por maldade. Ela era a defensora das cidades, ela era a protetora das mulheres. Essa amplitude de atributos divinos fazia de Diana muito popular, com seguidores homens e mulheres nos campos e nas cidades. Está observando? Está construindo isso na sua cabeça? Ela representava a feminilidade e a virgindade numa sociedade que era predominantemente voltada para os interesses dos homens. Acho que continua ainda hoje, né? Pois é. Então, esse tipo de pensamento representava e ainda representa em nossos dias uma contracultura, uma forte oposição à dominação dos homens na sociedade. Quer saber mais sobre Diana? Leia em Atos 19, 22 a 41. Mais um capítulo? Mais um capítulo. As mulheres orando na praia e as 4 profetisas. É um cenário maravilhoso. Se você puder, imagine agora comigo. Mulheres orando na praia. Mulheres orando na praia. O cenário não poderia ser mais belo. A relação das histórias com o mar nos leva à travessia rumo a Canaã, à praia onde Jonas foi deixado para pregar aos ninivitas, à presença de Jesus no chamado Mar da Galileia, que era um lago naquela terra tão seca. Agora é a vez de Paulo. Na cidade de Tiro, ele permaneceu 7 dias esperando o descarregamento do navio. Ali, o apóstolo encontrou discípulos que o acolheram e o orientaram a não ir a Jerusalém. Mas a cena que nos impressiona acontece quando Paulo e Lucas se dirigem ao navio para seguir viagem. Todos os discípulos e suas esposas, filhos e filhas, acompanharam os missionários até a hora do embarque. E ali, com o sussurrar das ondas do mar, a areia e o imenso horizonte, aqueles homens e mulheres se ajoelharam na praia para orar. Você já orou na praia, olhando para o mar, olhando para o céu? Eu já fiz isso algumas vezes. Que experiência maravilhosa. Mulheres orando na praia. Quem sabe algumas deixaram cair umas teimosas lágrimas.
Não era comum terem a presença de Paulo. E certamente aquelas mulheres com os maridos, filhos e filhas iniciaram a semente da igreja cristã na cidade de Tiro. Uma igreja que começou com as orações daquelas mulheres na praia, com o murmúrio do vento, o vai-vem das ondas, a imensidão do mar e o desafio do horizonte. De Tiro, onde Paulo orou com as mulheres na praia, ele seguiu para Cesareia, se hospedando na casa de Filipe. Certamente Lucas acompanhou o apóstolo, pois a narrativa usa a primeira pessoa do plural. Assim, Lucas nos diz em apenas um versículo que Filipe era pai de 4 filhas virgens que profetizavam. Ou era muito comum ter filhas virgens profetizando naquela época, ou realmente Lucas não tira o foco de Paulo, a quem serve como médico amado e de quem se torna biógrafo nessas viagens missionárias. Nós podemos presumir que as 4 moças anunciavam a palavra de Deus. Caso houvesse algo errado na atividade dessas 4 moças que profetizavam, certamente Paulo as orientaria ou mesmo as repreenderia. Por fim, podemos pressupor que Filipe e suas 4 filhas formaram as bases da igreja cristã em Cesareia, com a singular presença de 4 profetisas irmãs. Maravilhoso, não é? Muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo não gostava de mulheres. E realmente em alguns versículos ele é muito forte. Mas esse é um outro assunto para outro vídeo. O que eu quero mostrar agora, olha só, aí está diante de você esta imagem que tem o apóstolo Paulo e um universo feminino ao redor dele. Me acompanhe da esquerda para a direita a partir do centro. A irmã de Paulo, Lídia, Júlia, Pérside, a mãe de Rufo, Damaris, as mulheres foram perseguidas por Paulo, a mulher do carcereiro, Evódia, Sinteque, Ninfa, as viúvas, as idosas, as mulheres em Roma, as mulheres em Malta, as moças, Priscila, Lóide, mulheres gentias, Eunice, mulheres em Jerusalém, mulheres na praia, Cláudia, Áfia, as 4 profetisas, Drusila, Febe, a irmã de Nereu, Berenice, Maria, Júnia, Trifena, Trifosa, uau! E muitas, muitas outras. Paulo, sim, assim como qualquer outro personagem histórico, viveu ao redor de mulheres no universo no qual também estavam mulheres participando e construindo o mundo que nós vivemos até hoje. Vamos lá, tem mais. Drusila, Berenice, as mulheres em Malta e em Roma. Drusila significa regada pelo orvalho. Que lindo, não é? Berenice, a que traz vitória. Quando Paulo esteve perante o governador Félix, pôde expressar sua defesa, inclusive diante da esposa do governador, a senhora Drusila, que era judia. Lucas registra em Atos 24 que o apóstolo explicou ao governador e a Drusila a respeito da fé em Jesus Cristo, isto é, a fé no ungido, no Messias, e por 2 anos Félix e Drusila ouviram Paulo discorrer sobre Jesus. Uma pregação de 2 anos ao principal casal daquela localidade, o governador e a esposa. Paulo pregou por 2 anos, mas Lucas nos dá a entender que o governador estava esperando que Paulo oferecesse algum suborno para Paulo ser solto. Paulo estava preso. Isso não aconteceu. Então, nesse íntere, Félix deixa o governo daquela província romana e é substituído por Festo. É quando o rei Agripa e sua esposa Berenice vão até Cesareia para saudar o novo governador, passando ali alguns dias. Você vê isso em Atos, capítulo 25 e 26. Festo, então, resolve expor o caso de Paulo a Agripa e esse decide ouvir o apóstolo pessoalmente. Assim, Paulo faz sua defesa também perante o rei e também perante Berenice. Agripa se impressiona com Paulo, diz que por pouco estava sendo persuadido a ser um cristão. Por pouco eu não me torno cristão. Já ouvi muita gente dizer isso. E esse pouquinho faz tanta diferença. Agripa se impressiona com Paulo, mas ele e Berenice resolvem não ouvir mais Paulo. E aí a história se desenvolve, Paulo é enviado a Roma, e um problema sério, porque essa viagem para Roma tem um naufrágio na ilha de Malta.
Depois você vê, confira aí na sua Bíblia, você vai ver o sofrimento de Paulo nessa viagem a Roma. Vamos para mais mulheres. Febe, Maria, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia, a mãe de Rufo, a irmã de Nereu. Vamos com calma. Febe significa reluzente. Priscila, que pertence a Prisco. Júnia, jovem. Trifena, delicada. Trifosa, mimosa. Pérside, a que veio da Pérsia. Júlia significa macia. Nós temos todos esses nomes registrados no Novo Testamento, nas epístolas escritas por Paulo. Você pode conferir aos Romanos, aos Coríntios, você vai encontrar todas elas. Mas quer mais? Quer mais nome de mulheres? Vamos lá então. Evódia, Sintique, Ninfa, Cláudia, Eunice, Lloyd e Áfia. Evódia significa boa viagem. Sintique, afável. Ninfa, jovem bela. Cláudia significa manca. Eunice, vitória. Lloyd, mulher forte. Áfia, apontar. As histórias dessas mulheres estão em 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro e 2 João. Você confere lá, abra sua Bíblia e confira lá a presença dessas mulheres. E por fim, nós chegamos ao livro do Apocalipse. E tem mulher no livro do Apocalipse? Tem mulher no livro do Apocalipse. No último livro da Bíblia, a presença da mulher é silenciosa. Ela nada diz. Como entender essa ausência da voz da mulher que desde o livro de Gênesis vem tentando se pronunciar diante de si mesma e do mundo? Nós temos visto em todos esses vídeos essas tentativas das mulheres de se pronunciarem, mas no livro do Apocalipse, o último, ela está silenciosa. O nome de Jezabel é o único a aparecer, no capítulo 2, verso 20. A figura da rainha má volta à cena na carta dirigida à igreja cristã localizada na cidade de Tiatira. Jezabel vai simbolizar uma falsa profetisa que seduzia à prostituição e aos ídolos existentes naquela igreja. O autor do Apocalipse preferiu não mencionar o nome dessa mulher, apelidando-a de Jezabel. E tal apelido passou pela história e chega até nós justamente com o mesmo significado, ou seja, como sinônimo de mulher má e idólatra. É impressionante. Leia o livro do Apocalipse também e encontre nele mulheres inclusive nas multidões de pessoas ali registradas. Tá bem? Então, muito obrigado por sua audiência. Nós vamos continuar e encerrar no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos encerrar essa sequência sobre as 181 mulheres da Bíblia. Muito obrigado por sua atenção. Um forte abraço. Deus nos abençoe.